Bom dia, meus irmãos, a paz seja convosco. Eu sou o pastor César Santos, estou aqui hoje com uma missão de transmitir uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós estamos nesta maratona de 40 dias de milagres. Nós estamos aqui hoje com um propósito, um objetivo muito claro de transmitir a mensagem de Deus que está lá em Filipenses capítulo 3 e versículo de número 14. É muito importante a gente compreendermos que essa campanha é para que os milagres de Deus possam ser manifestos em nós. E o maior milagre não é o paralítico, o cego, ser abençoado pela cura. O maior milagre é nós entendermos o plano de salvação, aonde consiste a nossa salvação. E os outros milagres são consequência de uma vida de obediência, de fé, e Deus vai liberando esses milagres sobre nós. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. Provavelmente Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Filipenses. O capítulo 3 e versículo de número 14, que Paulo, que nós vamos fazer menção nesta leitura, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele usa aqui uma linguagem muito profética para nós. Por exemplo, Paulo, ele vai empregar aqui a analogia de um corredor, de um homem que está correndo para alcançar um prêmio. E ele aqui vai descrever, nesta mensagem do capítulo 3, versículo 14, o amadurecimento de um cristão, que o cristão precisa ser maduro para entender todo o propósito de Deus. Ele precisa ter um amadurecimento espiritual, de como nós podemos agir, falar, pensar, caminhar em direção a Cristo. O crente que não alcançou o seu objetivo de ser semelhante a Cristo, Paulo vai incentivá-lo aqui para ele continuar buscando esse objetivo, que esse deve ser o objetivo de cada cristão, de buscar em Cristo Jesus a perfeição, de buscar a semelhança em Cristo Jesus. Paulo vai fazer também declaração que ele deve correr em busca disso, como um corredor que, quando está correndo uma corrida, que ele percebe, ele vê ali o final daquela corrida, o alvo, que é aquela finalização. Então ele passa a se motivar, ele passa a se incentivar, sabendo que se ele chegar lá, ele alcançará a coroa ou o prêmio da sua corrida. Paulo fala que o final da nossa história, Paulo vai falar que no final da nossa trajetória, da nossa jornada, e nós permanecer com fé em Jesus, em obediência à sua bendita e gloriosa palavra, nós alcançaremos o grande prêmio da nossa vocação, que é a coroa da vida. A Bíblia diz em Romanos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz o seguinte no capítulo 8, versículo de número 29, ele diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo aqui, ele vai dizer que esta corrida que nós precisamos ter é para nós buscar ser semelhante a Cristo Jesus. O alvo aqui é a eternidade. O alvo é a eternidade. É muito importante que ele é o nosso alvo. A eternidade é o nosso alvo. E Cristo Jesus é o nosso modelo. Jesus é o meu modelo, é o seu modelo. Mas o nosso alvo é a nossa eternidade. Na teologia da prosperidade, muitas pessoas buscam os bens dessa terra, esquecendo a prioridade que é a eternidade, que é a salvação. Então nós não podemos jamais deixar o nosso plano de salvação em terceiro projeto. Cristo,
ele nos ensina através do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, que o amadurecimento cristão precisa ser necessário em nós. Nós precisamos amadurecer de maneira que nós possamos compreender o plano de Deus, qual é o objetivo de Deus, porque Deus me escolheu, porque Deus me salvou, porque eu sirvo ao Senhor. Esse objetivo precisa ser claro em nossa vida. E a palavra de Deus nos traz essa luz de entender que eu estou aqui porque Deus tem um plano de salvação na minha vida. O plano de Deus é de me resgatar, de me salvar. E isso para mim, irmão, é algo muito tremendo. Por isso que Paulo diz que aquele, porquanto de antemão nos conheceu, também ele nos predestinou. O salmista diz que o Senhor nos conhece antes de nós ser gerado, ainda informe. Ele já sabia os nossos dias, ele sabia contar os nossos dias. Ele já nos conhecia. Então Deus sabe tudo de nós. Todo o nosso percurso já foi, trilhado por Deus, preparado por Deus. Então ele nos predestinou para sermos conforme a imagem. Então nós não podemos deixar de correr em busca de ser semelhante a Cristo, para nós alcançar o prêmio da nossa tão grande salvação. Também Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 e 14, Paulo diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante ao nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A neurociência, ela vai falar o seguinte, que o grande objetivo do homem é ter foco. Um dos conceitos mais trabalhado na neurociência atualmente é o foco, é o alvo, é o objetivo. Precisa ser claro. Esse alvo precisa ser claro. Para onde eu vou? Para que direção eu estou correndo? É para Cristo Jesus. Por quê? Porque nele eu encontro a eternidade. Em Cristo eu encontro a eternidade. Deus nos chamou para nós buscar a semelhança em Cristo Jesus. Por isso que em Romanos 8, e no versículo que nós lemos, Paulo nos ensina o grande objetivo de nós alcançar essa tão grande salvação. Então não deixe para depois aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. O grande propósito, o grande objetivo de Deus é que nós venhamos buscar essa salvação, porque somente em Jesus encontramos a eternidade. Continue focado no Evangelho, continue buscando em Cristo ser semelhante a Ele, para que você alcance a sua eternidade, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você nesta manhã, que Deus te alimente com esta reflexão, que Deus possa alimentar a tua alma e que você e sua casa sejam ricamente abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.